É muito difícil se despedir de um assunto. Eu sou aquele tipo de pessoa que dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Quando eu comecei a escrever os roteiros e a pensar nessas chaves para uma vida excelente, na verdade precisava de 8 vídeos para janeiro, porque eu tinha que deixar a produção desse mês planejada, pensada, porque eu vou tirar umas férias e queria deixar a produção aqui feita. Produzir conteúdo vai ser uma das minhas principais atividades agora. Mas agora eu estou produzindo o último vídeo dessa série, embora eu vá continuar produzindo. Eu fiquei pensando em quantas coisas eu deixei para trás, quantos assuntos eu não abordei, quantas coisas eu podia ter falado, e isso vai ficar para um outro momento. Agora eu quero me concentrar em encerrar essa série. 8 chaves para uma vida excelente. Hoje é o dia de gravar a 8ª chave. E uma chave que talvez tenha faltado seja essa. Leve as coisas até o final. Seja alguém cumpridor daquelas coisas que você se propõe. Então eu tô fazendo isso. Eu vou falar desse assunto, de outros assuntos ao longo do ano. 2022 é um ano bastante marcante para mim numa mudança de postura, mudança de atividade. Estou iniciando produção de conteúdo como uma atividade dentro das muitas coisas que eu exerço na minha agenda. Então, você vai me ver mais vezes por aqui. É uma vitória para mim. Tá entregando o 8º vídeo, tá completando essa série, tá entregando e terminando alguma coisa. Realmente é uma vitória. Eu sei que tem muitas coisas que eu deixei para trás, muitos conteúdos que eu não terminei as discussões, mas a gente pode ir completando isso ao longo do tempo, né? Deus vai nos dando graça, a gente vai fazendo. O importante agora, Davi, concentre-se, termine o 8º vídeo. E eu confesso que esse é um assunto que, por mais que ele seja caro e importante para mim, eu tô tendo dificuldade de gravar. Essa já é a 3ª tentativa em momentos diferentes de gravar esse vídeo e colocar isso para fora. Ontem eu consegui alinhar melhor as ideias, eu ensaiei um pouco. Eu tô claro do que eu quero falar, mas eu preciso que você me dê atenção e me ouça com um coração aberto, porque talvez eu vá te ofender em algum momento. Lembra, é melhor a palavra dura vinda de um amigo do que o elogio vindo de alguém que não se importa com você. E eu me importo muito, apesar de não conhecer você, eu sei que eu estou falando para filhos de Deus e para pessoas que amam Jesus. Esses são talvez as pessoas que mais escutam o que eu produzo aqui. É exatamente pensando no seu amor por Jesus, na sua obediência, no seu desejo de ser relevante no seu tempo, baseado em princípios do Evangelho, que eu estou gravando esse vídeo e que eu estou falando essa 8ª chave. A 8ª chave é: deposite todas as suas esperanças em Jesus. Faça de Jesus o centro da expectativa do seu coração e não deixe ninguém, nem nada, de nenhuma natureza, se tornar o trono do seu coração, roubar o lugar da centralidade de Jesus no seu coração, nas suas ideias, nos seus propósitos, nas coisas pelas quais você milita, nas coisas pelas quais você luta todos os dias. Você já sabe, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, tá bom? Faça a sua inscrição. Considere já deixar o seu gostei, ajuda muito a gente com as estatísticas nesse retorno ao YouTube, um pouquinho conturbado. Ative as notificações e considere já deixar o seu gostei, porque ajuda muito a gente com as estatísticas do canal, especialmente quando a gente está retornando. E vamos ao 8º e último vídeo. Cara, que alegria, gravando o último vídeo dessa série, muito legal. 4 minutos de introdução. É sério isso? Não coloque as suas esperanças em mais nada nem ninguém além de Jesus. O ano de 2020 e o ano de 2020B, né, que foi 2021, esses 2 anos foram anos bem conturbados em termos de discussão política, de diferenças ideológicas, pessoas pró e contra vacina, pró e contra máscara, pró e contra establishment. A vacina foi feita na China e o vírus veio da China e estão manipulando a gente. E, cara, a confusão de ideias foi tão grande. Claro, para algumas pessoas estava tudo muito claro, né? Pessoas mais racionais e mais centradas olhavam para a situação e falavam assim: o caos é provocado.
o caos é necessário. É mais fácil você gerar esse tipo de ansiedade de expectativa para depois se apresentar como solução para ele. O problema da pandemia foi real, a doença foi real, tudo aconteceu, mas as narrativas a respeito eram muito confusas. Era muito possível você contar diversas histórias a partir dos mesmos elementos reais. A gente vive o tempo em que é a narrativa que controla o cenário, não é o fato. A gente às vezes nem tem acesso aos fatos, porque todas as vezes que a gente vai ler uma notícia, essa notícia já está maquiada numa narrativa. E tudo é narrativa, não tem nenhum problema com a narrativa em si. A narrativa é importante, a gente conta narrativas e histórias o tempo todo, mas quando a narrativa é contaminada por uma ideologia, qualquer que seja, quando a notícia ela é encomendada ou ela tem um viés desde a origem da redação, aí a gente tem um problema. E não tem como a gente se livrar disso, porque isso é a maneira como o nosso tempo funciona. Tudo que a gente vê tá sempre enviesado, tem sempre um propósito, sempre quer colocar você armado para um lado ou para outro. Não existe pureza na comunicação. E nós, cristãos, nós filhos de Deus, estamos, de certa forma, no meio disso tudo e nós somos o alvo disso tudo. Por que eu acredito que nós somos o alvo disso tudo? Porque a história da humanidade gira em torno de Jesus e do seu reino. Quando você adota a cosmovisão bíblica a respeito dos assuntos, toda a história da Bíblia é sobre Jesus e todas as histórias que a Bíblia já contou, mas ainda não aconteceram, que é a questão do nosso tempo presente, todas as guerras que aconteceram até aqui, os livros escatológicos da Bíblia, as profecias, todas já tinham antecipado o cenário em que as coisas iam se desenvolver. Então, é claro e é evidente que esse mundo presente já estava narrado na Escritura. O homem no centro da história é Jesus. E o reino que ele planta é um reino eterno, que não passa. Mas concorrente a Jesus existe um outro reino. E esse um outro reino, ele muda de mãos ao longo do tempo. Quando Jesus é tentado pelo diabo, o diabo diz que todos os reinos do mundo lhe pertencem e ele pode dar esses governos do mundo a quem ele quiser. No momento não interessa para o diabo dar esse poder do seu reino para um único indivíduo. Para ele interessa que haja antagonistas e uma aparente disputa entre lados. E você fica pensando assim, existe ideologia de fato? Existe de verdade orientações políticas reais, defesa de ideias reais? Não, não existe. O que existe é a manutenção do poder. Quem está com o poder na mão quer permanecer com ele na mão e vai fazer o que for necessário para que esse poder continue favorecendo o seu núcleo, seja familiar, seja de amizades, seja de negócios. A quem interessa manter o poder, ele será mantido, custe o que custar. E sabe o que normalmente ele custa? Ele custa o centro do seu coração. Para que alguém consiga manter o poder, ele precisa manipular o centro da sua visão. Ele precisa conseguir atrair o seu coração, atrair a sua visão, a fim de que você pense nele ou nela ou nessa ideia como sendo o centro da sua vida. O olho humano, ele tem uma região central chamada fóvea. A fóvea é o ponto em que a gente enxerga no meio. É mais ou menos aqui. Se você está olhando para os meus olhos, é mais ou menos aqui, nesse lugar. Tudo em volta fica um pouquinho embaçado e você até tem percepção de coisas. A gente tem um ângulo de visão bastante amplo. Até aqui eu consigo enxergar. Mas eu não enxergo com nitidez. O que eu enxergo com nitidez e com clareza é o eixo central da minha visão, a fóvea. A fóvea é o que você está olhando mais, é onde está direcionado. O que ocupa a fóvea do seu olhar espiritual é aquilo que você pensa mais tempo, é aquilo com que você gasta mais tempo, é o assunto que está mais em pauta nas suas discussões, é aquilo que toma o trono da sua vida. E é muito curioso como, para uma parcela muito grande dos cristãos brasileiros, o que tem ocupado o palco do coração são
assuntos políticos. Agora, no começo do ano, a gente está mais interessado em descansar e esquecer 2021, como se a passagem do ano fosse um tipo de portal mágico que joga para o passado tudo o que aconteceu antes. A gente não está notando que, na verdade, a história é um cumulativo. Agora tá tudo calmo, agora tá tudo tranquilo. E eu não sei se no momento em que eu tô publicando esse vídeo, se isso vai ser fato. Porque no momento em que eu gravei, tava tudo calmo. Não sei se pro final de janeiro, que é o momento em que esse vídeo sai e vem à luz dos seus olhos, se isso vai estar assim. Eu espero que esteja. Espero que você esteja desfrutando de alguma calma nesse aspecto. Porque, pelo amor de Deus, como cansa essa disputa. E não diga aqui que eu estou estimulando você ou estou afirmando ser uma pessoa apolítica. Não, pelo contrário. Eu sou uma pessoa que se interessa muito pelo assunto política porque eu sei o quanto que a discussão política afeta todas as áreas da vida da gente, seja educação, economia, transportes, infraestrutura, organização das igrejas. Isso é afetado pelo aspecto político. Há pessoas que simplesmente não querem mais ir à igreja porque aquela igreja manifestou apoio a X ou Y, ou, pelo amor de Deus, o cristão deveria colocar Cristo no centro da discussão política, mas parece que há uma idolatria generalizada a uma escatologia levada a cabo por homens. Explico-me. Escatologia é o estudo do fim de todas as coisas. E a gente deposita na escatologia o sentido do fim da existência. O reino final que governará todas as coisas. Praticamente todas as culturas têm uma narrativa escatológica. A Bíblia tem uma narrativa escatológica e nós cremos que ela está prestes a se cumprir. Quando eu olho para o cenário, eu vejo Jesus mais perto do que jamais eu vi. Qual é o melhor governante que você pode imaginar para a humanidade? Aí, você sendo cristão, deveria dizer assim, Jesus é o melhor governante que a gente pode imaginar, né? O reino de Jesus vai ser um reino maravilhoso. Mas a gente parece que está empurrando essa expectativa do reino de Jesus lá para o ano 3000, né? Agora a gente quer um rei para resolver o nosso problema aqui. Enquanto a gente não entende que o reino de Cristo ele já está estabelecido como rei, como Senhor de todas as coisas. Esse reino não está manifesto aos olhos daqueles que não olham para Cristo. Ele não está manifesto aos olhos do mundo comum, do mundo secular. Mas para os cristãos o rei já existe e a gente vive pelas leis do novo reino. E é muito curioso que as leis do novo reino deveriam estar todas nas mãos de Cristo, mas as nossas esperanças estão em governantes humanos. As nossas expectativas estão todas voltadas para quem vai ocupar o trono do Brasil no final do ano. E como isso é triste, porque nem um lado nem outro se comparam a Jesus no governo. Eu não estou, de novo, estimulando aqui que você se afaste da sua responsabilidade cívica, de maneira alguma. O que eu estou estimulando é que você se afaste completamente de qualquer perspectiva que tente substituir Jesus no centro da sua visão. Às vezes você acha que é um serviço cristão defender um lado ou outro político. Não é. O seu serviço cristão é amar os seus irmãos e cuidar do coração deles. O seu serviço cristão é louvar e adorar a Jesus, preparando-se para quando ele estabelecer o seu trono de maneira visível sobre todos nós. O seu coração tem que estar voltado para a eternidade. E você sabe qual é o resultado na saúde mental daqueles que colocam sua esperança em Jesus? É a libertação das ansiedades. A gente se liberta de muitas ansiedades e de muitas expectativas frustradas quando a gente olha para Cristo como centro da nossa vida. A nossa relação com Ele, ela vai ficando mais íntima e você começa a ver Cristo governando todas as coisas na sua vida. Você pode dizer que isso talvez seja escapismo. Cara, não é. O reino de Cristo para mim é mais real do que qualquer outro reino. Mesmo que eu esteja diante do próprio governante desta era, eu vou olhar além dele e dizer assim,
você não governa. Quem governa é Jesus. É o que a Bíblia afirma. Você tem que decidir de uma vez por todas que cosmovisão você abraçou para a sua vida. Se você abraçou uma maneira bíblica de olhar para a realidade, então você precisa viver e falar e se comportar de maneira coerente com isso. Não faz sentido você cochear entre dois pensamentos. Decida. E eu vou te aconselhar a isso. Decida colocar Cristo no centro do seu coração, no centro do seu discurso, no centro da sua expectativa. Esse é o caminho para uma vida excelente. Todos os outros 7 elementos que eu narrei aqui, mais filosóficos, mais práticos, mas não fazem sentido se você não olha para Jesus e não espera dele todas as coisas. O governo está sobre os ombros dele. Não há nada que possa fazer frente ao reino de Jesus e que possa desafiá-lo em sua autoridade. Não há. Simplesmente não há nada nem ninguém que possa se colocar em comparação com a autoridade de Cristo. E sabe por que eu digo isso? Porque você coloca muitas expectativas, eu também coloco muitas expectativas em um governante humano, achando que talvez ele possa proteger aquilo que a gente ama e acossar aquilo que a gente detesta e nos libertar de uma opressão cultural que, cara, o reino do mundo é nosso antagonista. Se a gente fica tentando se livrar do peso que a cultura impõe sobre nós, talvez a gente esteja tentando viver melhor aqui, ao invés de suportar os sofrimentos e as perseguições e lutar contra a tentação, e até os nossos filhos estão debaixo disso, de uma tentação da cultura constantemente querendo fazer o quê? Substituir o trono do coração por outra coisa, tirar Jesus do centro da história, apagá-lo e relegá-lo. Mas isso é o que o mundo quer fazer e sempre foi. E aí o risco que a gente corre é de acreditar que, militando com armas humanas, a gente vai conseguir estabelecer um reino para Cristo. Não, você não precisa estabelecer um reino para Jesus. E o Brasil não é o reino de Jesus, porque Deus nem reconhece o Brasil como uma unidade territorial. Ele deve chamar isso aqui de outro nome. Ele deve olhar e falar assim, lá eles chamam de Brasil, mas eu quero chamar de outro nome. Eu quero colocar outro governante ali, nem esquerda nem direita. Eu vou centrar no trono daquela nação. Isso não é escapismo político. Nós temos que votar e nós temos que fazer isso de uma maneira muito consciente. Se você vota no candidato A de uma maneira consciente e você acredita que com isso está servindo a sociedade, baseado num princípio cristão de não ser ofensivo ao próximo e de ofertar ao próximo aquilo que você tem de melhor, beleza, oferte o seu voto com consciência, com sobriedade. Se é um voto de esquerda, amém. Se é um voto de direita, amém. Você pensou? Você usou uma maneira bíblica de analisar a realidade para chegar a essa conclusão? Ótimo. Que foi o que Deus te pediu. Viva no mundo, dê a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E o centro do seu olhar, o centro do seu coração deve ser de Jesus. Se você colocar qualquer outra pessoa aí, você está fracassando miseravelmente em se comportar como um discípulo de Jesus. E decorrente dessa expectativa no lugar e na pessoa errada, vem muitos outros pecados, como idolatria, falta de amor, troca do foco do culto. O culto passa a ser centrado em expectativas políticas, em apresentação de candidatos. Não faz nenhum sentido e chega a ser doloroso para o coração olhar para tantos cristãos gastando sua saliva, seu suor e sua mente com aquilo que não é Cristo, enquanto o evangelho podia estar sendo pregado, enquanto os pobres podiam estar sendo socorridos, enquanto tantas outras coisas podiam estar ardendo em nós, mas não é isso que está ardendo no nosso coração. Você já parou para pensar que o reino de Cristo vai acabar com tudo aquilo que você considera mais importante na sua vida? Não há casamento, certo? No reino de Deus. Não vai funcionar do mesmo jeito. Então, você lutou para ter um namorado dos seus sonhos, a namorada dos seus sonhos, e você está hoje sofrendo porque você não encontrou ninguém. O reino de Cristo vai substituir isso, vai acabar. Então, toda a guerra
vai findar nesse sentido. Você lutou tanto para ter a faculdade dos seus sonhos, para ter o MBA dos seus sonhos, para fazer aquele curso, o reino de Cristo vai acabar com a sua universidade. E o seu diploma vai valer nada, vai ser enrolado e queimado. Sabe, a empresa que você lutou tanto para construir, ela vai desaparecer. Os valores do reino, embora eu acredite que a gente ainda vá trabalhar muito no tempo do reino de Cristo, os valores do reino são outros. Os valores do reino são diferentes. Eles não correspondem à atual pirâmide de Maslow, de necessidades. O seu coração vai mudar. A sua satisfação pessoal tem que estar em outra coisa. Se você ficar hoje pensando que uma grande empresa é o sonho da sua vida, o reino de Cristo vai acabar com ela quando ele chegar. Quando ele chegar, as organizações políticas vão ser destruídas, as organizações religiosas vão desaparecer, os cultos cheios de luz e as guitarras de 30 mil reais e a porcaria do nosso aparato religioso vai queimar. Aquilo que a gente gastou tanto tempo e dinheiro para construir acreditando que seria o reino de Deus. Não, o reino de Deus, ele está em nós e todo o nosso investimento deve ser em tesouros no céu, guardados no nosso coração ligado ao céu. Todo o resto vai ser destruído e Jesus tem uma ira muito especial para os governantes deste mundo. É só você ler Apocalipse, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Oséias, Abacuque, Joel, você vai perceber que, cara, ele detesta os governantes desse mundo porque eles são injustos e eles oprimem o pobre. Eles roubam o coração dos homens e os decepciona em suas expectativas. Sério que você vai investir o seu coração, que é eterno, que é infinito, a casa da eternidade dentro do tempo, o seu coração? Você vai investir mesmo em expectativas, em um político, em um líder humano, em alguma empresa, em algum sonho, em um casamento? Todas essas coisas podem ocupar o paralelo, podem ocupar as regiões menos centrais da sua visão. Invista em estudar, invista em se casar, invista em trabalhar, faça tudo isso o melhor que você puder, mas isso tudo olhando para o reino e disposto a abrir mão de qualquer uma dessas coisas a qualquer momento, se o reino te pedir isso. Acredite, você vai viver de maneira muito mais leve quando você compreender a centralidade de Cristo e o poder que Ele tem sobre todas as coisas. Nada pode suplantar Jesus na autoridade que Ele tem. Eu sei que pode não parecer, mas esse era o vídeo mais importante que eu tinha para gravar nessa série de 8 chaves para uma vida excelente. Eu terminei essa série, estou entregando isso para você. A partir da próxima semana serão outros conteúdos. Se vai ser uma série, vão ser vídeos soltos, não sei. Mas Deus vai nos guiar a isso. Fico muito feliz que você tenha acompanhado todo dessa série, todo esse tempo. Recomendo que você, a partir da perspectiva do 8º assunto, retorne e veja novamente tudo com essa perspectiva. Aí você diz assim: Davi, você errou a ordem, você teria ter dito isso primeiro. Não, na verdade, a gente precisa organizar o pensamento e limpar a bagunça, na minha cabeça também, antes de conseguir chegar até as coisas que são mais importantes. Na verdade, a gente está exercendo disciplina aqui. E faça aquelas coisas de YouTube. Verifique se você está inscrito no canal. Se não, considere se inscrever para continuar acessando esses conteúdos que eu estou publicando aqui. Não se esqueça de clicar no gostei, certo? De deixar o seu comentário. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês e respondo a maioria deles. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo. Ajuda muito com as nossas estatísticas quando você mostra esse conteúdo para outras pessoas. Não se esqueça de me seguir no Instagram. O endereço está aparecendo aqui. Eu sempre erro os lugares. O endereço está aparecendo aqui, nesse lugar aqui. Você pode me seguir lá, interagir comigo. Eu dou bastante atenção, assim, para quem conversa comigo lá no Instagram. Um abraço. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Obrigado por ter acompanhado essa série. E até o nosso próximo conteúdo. Tchau.